Tô sendo bombardeado por perguntas, principalmente nesse momento que a taxa Selic tá de 15%, CDI vai bater mais ou menos isso, do porquê você deveria investir em fundos imobiliários, já que os fundos imobiliários não conseguem bater nem o CDI. Faz sentido a gente investir em fundos imobiliários realmente? E na verdade, por ser uma indústria muito pequena, ter poucos defensores, na verdade tem muito mais gente que critica do que gente que apoia. E inclusive essas pessoas que criticam provavelmente foram investidores que já perderam dinheiro há algum tempo ou caíram em ladainha de muito mercado. Eu quero trazer algumas informações e aí agora preste atenção, quero que você assista esse vídeo com essa frase em mente. Um argumento, um fato real convencem 40 sábios, mas 40 argumentos reais, fatos reais, não convence um tolo. Então toma cuidado para quem você vai ser e como você vai interpretar o que eu vou te dizer, tá? A gente tá começando hoje um estudo que eu vou fazer sempre para comprovar teses. Então, se for tese que eu utilizo, inclusive, e ela não for comprovada por estudos, a gente vai mudar a nossa tese. Nós estamos aqui para poder aprender juntos, nós estamos aqui para poder evoluir. O Léo de hoje ficaria muito triste se o Léo daqui a 10 anos não tivesse aprendido nada novo. Ou seja, a gente tá aqui para evoluir, na verdade? E não tem nada de errado você que defendia algo tão gritantemente, com muita força de vontade, mudar de opinião. Porque as coisas são assim, você tá livre para mudar de opinião. O Warren Buffett mudou de opinião, investia só olhando índices, agora ele investe olhando qualidade da empresa. O Barsi mudou também, ele investia só no best, lembra? Ele investe em outras coisas, inclusive commodities agora. Então, que a gente utilize da nossa máquina chamada cérebro, que permite que você pense e analise fatos de maneira racional, utilize isso aí para você conseguir chegar na sua verdade, beleza? Então você que já sabe que o canal é absurdo, que eu sempre vou trazer ensinamentos novos para vocês, de maneira profunda, não vai ser noticiazinha, não vou ser canal de jornal não, aqui não vai ser jornalzinho não, só falando o que tá acontecendo no mercado, não, aqui eu vou te ensinar de verdade tudo que você precisa saber para se transformar em um investidor profissional. Você não vai precisar pagar R$1 nunca, a única coisa que você vai precisar fazer é dar 2 cliques no mouse, um no do like, o outro no se inscrever. E o primeiro gráfico que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó, que é da onde o pessoal tira realmente as bases fundamentadas e um argumento teoricamente enviesado para poder falar que não faz sentido investir em fundos imobiliários porque o IFIX perde para o CDI. E isso é uma verdade? É, olha lá para você ver. Se a gente tivesse investido aqui no CDI, no IFIX, o CDI teria entregado um retorno de 250% desde essa janela que eu estou analisando, que é 4/1 de 2011 até hoje, né, 29/8 de 2025. Ou seja, o CDI teria entregado mais retorno. Léo, para que eu vou investir em fundo imobiliário se o IFIX perde para o CDI? E aí, por que você acha que eu desenhei e coloquei o IBOV nesse gráfico também? Por que você acha que eu coloquei o IBOV nesse gráfico também? Porque as pessoas que criticam os fundos imobiliários e usam esse argumento que o IFIX perde para o CDI, investem totalmente sua carteira em ações. Tem alguma coisa de errado nisso? Não, não tem uma coisa de errado nisso. Errado é o argumento que eles utilizam. Isso na verdade se chama sofisma, foi muito explicado por Sócrates, quando você usa uma meia verdade para tentar convencer as pessoas da sua verdade. A meia verdade aqui é o quê? Algo que realmente acontece, ou seja, o IFIX perde para o CDI e ele usa isso para poder te falar, então você tem que investir em ações, porque fundo imobiliário não compensa. Só que ele te esconde o fato de que o IBOV também perdeu para o CDI, olha lá. O IBOV perdeu para o CDI. Nessa mesma janela de tempo, inclusive, o IFIX teve mais do que o dobro de rendimento do IBOV. E mesmo assim, você nunca viu eu fazendo um vídeo falando, não invista em ações, invista só em fundos imobiliários, porque o IBOV perdeu para o CDI. Você já viu fazendo algum vídeo desse tipo? Você já viu, inclusive, como que é a minha carteira? Você já viu como que é a minha carteira? Eu sigo o método Kraken. O A vem de ações brasileiras, 25% da carteira. O E vem de stocks, exterior stocks, ações do exterior. Ou seja, 50% da minha carteira é ação. Eu nunca, apesar de estar aqui defendendo o fundo imobiliário, eu nunca falei para você não investir em ação. Nunca. Porque mesmo olhando para esse gráfico e falando para você que o IBOV perdeu de lavada pro IFIX e perdeu de lavada pro CDI, eu sou maduro o suficiente para falar o seguinte: nós não investimos na média. Nós estamos utilizando o IBOV e o IFIX para poder fazer essa comparação, porque eles são índices e o CDI também é um índice. Só que quando você vai investir, você consegue investir em algum tipo específico de CDI ou todo CDI é igual? Todo CDI é igual, vai ter diferença de rentabilidade, 110, 105, 98, mas CDI é CDI. Agora, toda vez que você vai investir num fundo imobiliário, você investe pelo IFIX, dentro do IFIX tem 115 fundos imobiliários, você pode escolher os melhores. Dentro do IBOV tem 92 empresas, você pode escolher as melhores. Então não faz sentido você fazer essa comparação, meu amigo. Não faz sentido você fazer essa comparação. Esse é o primeiro ponto. Para de fazer comparações através de índices, porque
isso aqui não é real. Você vai ver ali uma comparação que tem vários erros. Primeiro erro que você vai cometer aqui: você só vai investir em média, Ibovespa e FIX se você não assiste nenhum vídeo desse canal. Porque aqui eu te ensino a fazer stock picking, que é essa arte de ir lá nos 115 fundos imobiliários do IFIX, escolher os melhores. Stock que vem de ação, picking é de pegar, né? Ó, vou lá e pego os melhores fundos imobiliários. Eu vou lá e pego as melhores ações através de técnicas de valuation, através de técnicas que não foi eu que criei, mas que são comprovadas há mais de 60 anos para poder escolher as melhores ações, leitura e análise de relatório, balanço trimestral, DRE, no caso dos fundos imobiliários, no relatório gerencial mensal. Eu te ensino tudo aqui, cara. Você não aprende se você não quiser. Se você for preguiçoso, quiser realmente ficar contando uma inverdade para todo mundo. Aí beleza, tudo bem. Esse é o primeiro erro, que é você ter a possibilidade de não investir no índice, mas sim escolher os melhores dentro desse índice. O segundo erro na comparação deste gráfico específico é que você não é burro. Pelo menos eu espero que não. Você não vai comprar o seu fundo imobiliário, o HGLG, o BTLG, quando ele tá muito caro. Quando você entra aqui, por exemplo, eu vou entrar aqui na Word para mim te mostrar um ponto específico de uma argumentação que é falha. Olha só, eu tô aqui no HGLG, que é um dos fundos mais notáveis e antigos. Realmente uma gestão muito boa pela Credit Suisse, agora trocou para Pátria, né? Mesmo assim, é um portfólio muito bom. Perceba, aqui quando eu abro o histórico de PVP dele, a gente tem aqui o histórico de PVP muito alto, ó, 1,19, 19% acima do seu preço real de valor patrimonial em 2017, 116 em 2018, 52%. É como se o prédio valesse 1 milhão, você está pagando 1.520.000 pelo prédio. PVP é absurdo. Eu nunca vou te ensinar a fazer isso aqui. Você nunca vai fazer isso aqui se você tem um mínimo de conhecimento. Aluno do Método 21 não faz isso aqui não. Olha lá, 1,22, 1,15, 1,07. Então, aqui grande parte desse período, que está inclusive considerado aqui nesse gráfico, vários fundos estavam com PVP muito acima. Vários fundos dos principais do IFIX estavam com PVP muito acima, onde você não compraria. E pouco tempo antes, olha que bonitinho, pouco tempo antes, em 2016, os fundos estavam mais baratos. Você que é um investidor inteligente, anotando agora o segundo erro da maior parte das pessoas que fazem esse tipo de argumentação, é que você não vai comprar todo mês cegamente. Você não vai usar a estratégia DCA aqui em fundos imobiliários e em ações brasileiras. Não, meu amigo. Você vai usar DCA em coisas que não dá para medir fluxo de caixa, em índices de bolsas realmente eficientes como o SP500. Aqui no Brasil você não vai fazer isso, você vai fazer isso se você quiser jogar dinheiro fora. Aqui você vai comprar quando tá barato e vai parar de comprar quando estiver um pouquinho mais caro. Olha só que bonitinho aqui a minha carteira, vou te mostrar minha carteira de fundos imobiliários. Se eu te mostro os proventos aqui dos meus fundos imobiliários, você vê que eles estão estáveis, começou a subir aqui no final de 2024, que foi quando os fundos imobiliários estavam descontados, e agora não subiu mais. Não subiu mais por quê? Porque eu não tô aportando mais em fundo imobiliário, meu amigo. Porque agora a gente tem a oportunidade de outro tipo de ativo. Mas quando tava a oportunidade de fundo imobiliário, eu rementei o cacete lá, ó, olha lá pra você ver. Subiu de R$1.000 de provento para R$6.000 de provento. Você acha que subiu desse jeito por quê? Porque eu fiz aporte. Ou seja, esse segundo erro de considerar gráficos de rentabilidade, que inclusive, e muitas vezes você vai cometer sem querer, porque você não tem esse conhecimento, né? De, pô, eu vou comprar mais aqui, ó. Eu vou comprar mais aqui. Eu vou comprar mais aqui. Eu não vou comprar aqui. Eu vou comprar mais aqui. E não necessariamente porque você sabe o fundo do poço. Você não sabe o fundo do poço, mas você sabe quanto tá caro e você sabe quanto tá barato. Você não sabe até quanto será o ponto mais barato, mas quando tá barato você já começa a comprar. Já te ensinei a técnica da escadinha aqui nesse canal também. E quando tá caro, você não vai comprar. Você sabe que tá caro, você não sabe qual que é o ponto mais caro, mas você sabe que quando tá caro você já pode começar a fazer take in profit ou pelo menos estacionar suas compras. Então, esse segundo erro aí, parece que dá uma facada no fígado mesmo, porque não faz sentido a pessoa pensar desse jeito. E o terceiro erro, inclusive, eu quero te mostrar aqui usando um outro gráfico. Olha só, neste outro gráfico, eu adicionei mais uma linha aqui. Essa linha representa 85% de CDI. Por que 85% de CDI, Léo? Eu não invisto em 85% de CDI. Pois é, né? Pois é, olha que bonitinho. Olha que lindinho, que fofinho quando você fala isso pra mim. Eu fico, de verdade, eu fico estimulado em te ensinar. Sabe por quê? Olha só, se a gente pega o seu 100% de CDI, quando você tá investindo aí na sua caixinha da Nubank, no seu CDB do Banco Inter, no seu CDB de qualquer banco, no Tesouro Selic, qualquer tipo de rendimento que esteja travado ali ao Selic ou a CDI, que é 100%, é o mais comum. Esse é o mais comum. Dá pra conseguir mais? Tá. Inclusive, a gente vai fazer novas pesquisas aqui, mas esse é o mais normal. Isso é o que normalmente o cara compara. Inclusive, ele tava comparando aqui com o CDI, que é 100% CDI.
CDI. Quando a gente olha o retorno dos fundos imobiliários, pô, eu tô pegando lá o dividendo e tô investindo, tô pegando dividendo e tô investindo. Eu não preciso tirar, eu não sou obrigado a vender o meu fundo imobiliário. Eu não sou obrigado. Não sou obrigado a vender a minha ação. Eu vendo se eu quiser. Enquanto isso, os dividendos que eu estou recebendo são isentos de imposto de renda que eu posso, inclusive, continuar reaportando. Quando eu falo de renda fixa, isso é real? Que no caso do CDI, isso é real? Pô, o CDI, por mais que você invista em 100% CDI, lá de Tesouro Selic, 2029, quando chegar 2029, você vai receber esse dinheiro na sua conta. Vencimento de contrato. Fundo imobiliário não vence, ação não vence, renda fixa vence os contratos. Então, quando você receber isso na sua carteira, por mais que você invista de novo no Selic, consiga continuar investindo em Selic, por mais que você faça isso, você tem que recolher um pedaço de imposto de renda, que nos fundos imobiliários você só recolheria se você vendesse. Os proventos para reinvestimento você não paga. Na renda fixa, se eu for reinvestir, eu pago? Paga! Então, aqui no caso, considerando que você vai manter mais de 2 anos, porque os proventos de ações, de fundos imobiliários, eles vêm antes de 1 ano e você não paga imposto de renda. Aqui a gente vai considerar, para benefício da renda fixa, que você vai manter mais de 2 anos e aí o imposto mínimo é de 15%. Então, olha lá, 100% do CDI menos 15%, 85% do CDI. Agora o jogo muda, porque olha isso aqui, eu vou até tirar aqui o gráfico do CDI puro, que é o 100% do CDI, tá? Olha que bonitinho aqui, ó. Grande parte do tempo, o IFIX ganhou dos 85% de CDI. Grande parte do tempo, o IFIX ganhou de 85% de CDI. O Ibov continuou perdendo, mas você sabe que as ações, elas têm um beta muito grande. Então tem muita ação que cai 90% e tem muita ação que sobe 3.000%. Então você também tem que saber fazer as escolhas lá, igual no IFIX. Só que aqui eu tô te mostrando que mesmo se você não soubesse fazer a escolha no IFIX, mesmo se você não soubesse escolher fundo imobiliário, se você fosse por Ibov, pelo IFIX, o IFIX sairia melhor. Faz sentido você falar que fundo imobiliário não vale a pena? Cara, tem que pelo menos melhorar essa argumentação para pelo menos tentar iniciar uma discussão, porque fundo imobiliário não vale a pena porque não bate CDI. Isso é só um atestado, você tá assinando um atestado de burrice. Léo, eu estou falando que eu sou burro e eu não quero nem saber. É isso que você tá falando. Infelizmente, desculpa ser duro aqui, mas infelizmente é isso que você tá falando quando você pronuncia a frase: não invista em fundo imobiliário porque fundo imobiliário não ganha de CDI. Tô te provando aqui, né, meu amigo? Lembrando que você não compraria todos os momentos igual uma estratégia de DCA, que é o que acontece com esses índices. Você compraria muito mais quando está próximo do poço e muito menos quando está próximo do teto. A gente nunca vai saber qual que é o ponto mais alto, nem o ponto mais baixo. Mas a gente consegue perceber quando é que tá caro. Aqui no caso do HGLG, eu não saberia que o ponto mais caro seria 1.52, não tem como eu saber isso. Mas eu sei aqui que quando tava aqui, ó, 1.02 já tava começando a ficar mais caro, 1.19 já tá caro, mesmo que daqui pra cá teve alta, e quem comprou aqui e vendeu aqui saiu no lucro, mesmo assim não faz sentido você comprar aqui, porque aqui já tá caro. Então aqui você não vai comprar. E a mesma coisa o contrário. Agora que tá barato, 0,95, o que você vai fazer? Você vai vender agora que tá barato? Ou você vai comprar mais? Uma pessoa inteligente, uma pessoa com bom senso, um investidor com o mínimo de conhecimento. Se você sabe ler 10 páginas de relatório gerencial, sabe fazer o mínimo de conta possível, o mínimo do valuation possível, cara, vou segurar um pouco as palavras. E agora a gente vai começar a ir pra conversa de gente grande. Então, se você ainda não deixou o like, deixa o like no vídeo, reconhece isso aqui. Inclusive, manda pra aquele seu amigo chato que fala que fundo imobiliário não vale a pena e não quer nem saber de mais nada, né? Inclusive, esses estudos aqui, esse é o primeiro vídeo desses estudos. Vai ser uma série de estudos, onde eu vou fazer isso aqui também com ação. Eu vou fazer esses estudos aqui, que agora vai começar a conversa de gente grande. Você, se quiser, eu posso fazer isso aqui com ação. Eu posso fazer isso aqui com ativos no exterior. Eu posso comparar uma carteira que é só de fundo imobiliário, uma carteira que é só de ação, uma carteira que é 50% fundo imobiliário, 50% ação, pra gente ver quais são os melhores retornos. Como, teoricamente, eu deveria montar minha carteira, isso comparando o histórico, comparando realmente qualidade da empresa, não só usando quantitativo, porque usar o quantitativo é fácil, mas o qualitativo, e aí, como que vai ficar a sua análise? Warren Buffett desempenhou grandes resultados depois de olhar qualitativo. Eu tô olhando aqui com você quantitativo. E se a gente usasse a parte qualitativa, que é justamente o que eu ensino dentro do método 2 em 1, pra você avaliar os melhores fundos imobiliários. Você não sabe nem o que é curva de eficiência de Markowitz, cara, e tá falando isso. Não tem sentido, entende? Essa crítica tá sendo para aquelas pessoas que usam do desconhecimento para propagar o desconhecimento, tá? Para você que tá aqui acompanhando o canal, segue, deixa o like, comenta, tá sempre pedindo um bom conteúdo aí para eu gravar, cara, você mora aqui, ó, meu coraçãozinho. E nem tá no lado direito não, hein? É o lado certo aqui, ó, o esquerdo. Olha só o que eu quero te mostrar aqui agora. Dentro do IFIX, que é o índice dos melhores fundos imobiliários de acordo com o seu peso e tal, a gente tem essa
criação desse índice em 2011. A gente poderia usar fundos imobiliários que existem antes de 2011, que continuam existindo dentro do IFIX depois de 2011, e a gente pode tentar pegar de maneira, assim, ó, muito simples, cara, muito simples. Eu não precisava te falar que esse aqui são fundos de destaque, você já sabe, são fundos modinhas. Eu tô usando fundo modinha, MXRF11, o BTCI, o HGLG, o BTLG, 2 fundos de logística, 2 fundos de papel, assim, ó, básico. Olha só, se eu soube escolher fundos imobiliários, ao invés de investir nos 115 fundos imobiliários do IFIX, se eu souber investir em fundos imobiliários, olha só, e aqui eu não tô falando e nem tô desconsiderando investimento em ação também, na minha carteira você sabe que tem muita ação, mas perceba, olha isso aqui, a comparação com o CDI, que é 100% CDI aqui, esse em azul, olha todos os fundos, desde janeiro de 2011, e aqui eu tô até jogando contra o MXRF11, porque eu tô puxando rentabilidade desde 2011, e o MXRF11 ele foi aparecer aqui em 2012, ou seja, ele mesmo não tendo um ano de rentabilidade, mesmo assim, ele ganhou de 100% CDI, todos ganharam, e a grande parte, inclusive, exceto o BTLG e o MXRF11 que sofreu um pouquinho lá nos seus inícios, eles sempre, você tá escutando isso aqui? Ficaram acima do 100% do CDI, 100%, se a gente leva em consideração o 85% do CDI, cara, todos os fundos ganharam, esses aqui em comparação, todos os fundos ganharam. Como assim você me fala que fundo imobiliário não é bom investir porque não rende mais do que o CDI? Pode usar outra justificativa. Ah, é porque ele não multiplica igual a ação. Beleza. Ele também não desvaloriza igual a ação. Cada tipo de ativo, no Kraken, o Caixa, o Real Estate, que são fundos imobiliários, as ações, as criptos, o exterior stocks e o negócio aqui, que é opções, qualquer outro tipo de negócio que você consegue colocar fora a bolsa, todos esses ativos, tudo isso que faz parte do Kraken, cada um tem a sua função. A função do fundo imobiliário não é a mesma função da ação. Porque se fosse a mesma função, eu investiria só em um, só em outro. Não é a mesma função. É a mesma coisa de você falar que blusa veste você e por isso você não usa short. Faz sentido nenhum. Ou você falava, o short já esconde as minhas partes ímpares, como diz os irmãozinhos da Ingrid. Já esconde as minhas partes ímpares. Eu não vou usar cueca então, não. Faz sentido? Não faz sentido. Cada um tem a sua função. E a gente vai evoluir nesse pensamento aqui. Ah, Léo, mas eu sou especial e eu consigo investir a muito mais do que 100% CDI. Beleza, tudo bem. Pode ser que você realmente seja especial. Não precisa assim de grande genialidade para investir a mais 100% CDI, não. Inclusive no próprio Nubank aqui você consegue ter uma caixinha turbinada agora que rende 120% CDI. É óbvio que você não vai conseguir essa oportunidade por muito tempo, e é óbvio também, durante todo esse intervalo de tempo aí você não vai conseguir 120% CDI, e é óbvio também que tem limite de aportes. Esse 120% CDI não é toda a sua carteira. Eu não conseguiria investir, por exemplo, aqui na própria caixinha da Nubank, o limite é 10 mil reais para colocar em 120% CDI. No Mercado Pago, o limite é 15 mil reais para colocar na caixinha de 120% CDI. Inclusive, essa treta toda que aconteceu com o Banco Master, vou até deixar a notícia aqui, ó. O FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, tá limitando essa anarquia dos bancos aí de oferecer 150% CDI, 200% CDI, 180% CDI, e limitou isso a 120% CDI. Então, se você tiver o mínimo de respeito com o seu dinheiro e vai colocar em instituições que são asseguradas pelo FGC, o máximo que você vai obter é de 120% CDI. E considerando que isso acontecerá durante todo esse período aqui que a gente está analisando, porque a gente viu que, dentre esse período todo, o HGLG não estava em oportunidade o tempo todo. E mesmo assim foram feitos os aportes. Do mesmo jeito, a gente deveria também considerar que o CDI não vai estar em oportunidade o tempo todo e que a gente não faria aportes ali caso eu não encontrasse 120% CDI o tempo todo. Mas mesmo assim, se a gente jogar os 120% CDI, olha lá, eu pego 120% CDI e eu desconto os 15% de imposto de renda, mesmo assim fica 102% CDI. Você já sabe qual vai ser a resposta aqui. E mesmo que a gente coloque, ó, vou colocar aqui, ó, eu vou tirar os 85% CDI, vou tirar o CDI, e vou colocar 102% CDI, que é o 120% CDI líquido, e vou colocar aqui também o 120% CDI, beleza? Vamos fazer essa pesquisa aqui agora? Olha só, mesmo com 120% CDI líquido, que é o 102% CDI, todos os fundos imobiliários ganhariam. Se a gente colocasse que você vai ganhar 120% CDI líquido, que é praticamente impossível pra gente conseguir isso, a gente teria que ter 150% CDI durante esse intervalo todo. Tem como, né, cara? Mas fingindo, fazendo de quanto que dá, só o BTLG perderia. Mesmo assim, pô, o BTCI, o MXRF11 e o HGLG ainda teriam um alfa de rentabilidade muito grande, muito grande. Então, paramos com essa conversa sobre discutir se o fundo imobiliário bate CDI, não bate CDI. Eu quero te mostrar
mostrar mais uma parte agora, conversa de gente grande, tá? Isso aqui a gente chama de curva de eficiência, que inclusive quem montou essa curva de eficiência, essa teoria de portfólio, foi Markowitz. Lá em 1952 ele ganhou o prêmio Nobel de 1962, se eu não me engano. Ou seja, ele provou economicamente que tem como a gente medir o índice de Sharpe, ou seja, o risco-retorno dos ativos, e montar uma carteira ideal. Olha só para você ver, esse vermelhinho aqui é o ponto onde a carteira atual do IFIX está. E quanto mais próximo a gente estiver dessa fronteira aqui, ó, de eficiência, a gente tem mais rentabilidade. O que a gente quer ficar? A gente quer ficar nesse bullet point, que é o ponto da bala, né? Se a gente fosse escolher algum ponto para ficar aqui dentro dessa fronteira, deveria ser mais próximo aqui dessa bala aqui, beleza? Então quer dizer que o IFIX até que tá próximo, mas se eu tiver na fronteira, que é essa linha que tangencia aqui, ó, eu fico o mais eficiente possível. Então, usei aqui a teoria de Markowitz para pegar os fundos imobiliários do IFIX e montar uma carteira que seja eficiente dentro de Markowitz. Ou seja, o IFIX atual eu adaptei ele, segundo Markowitz, para colocar ele aqui, beleza? E aí, perceba, aqui, muitos fundos imobiliários que estão no IFIX continuariam na carteira. Só que a gente ia ter mais percentual, mais peso em alguns, menos peso em outros. Alguns iam sair porque são ruins mesmo. O IFIX, para ele ser montado, ele opera e seleciona os ativos através, por exemplo, de liquidez. O Iridium, por exemplo, tem muita liquidez. Você sabe o que está acontecendo com o Iridium, não sabe? Tem muita liquidez, tem muito capital, tem muito valor de mercado. Entra no IFIX. Você compraria Iridium hoje? Então, colocando essa carteira, que entraria ali, por exemplo, o RBRL, entraria o próprio BTLG, entraria o KNUQ, entraria o RZTR. Pô, a gente tem aqui um retorno absurdo. Olha só, eu pegando essa carteira aqui e colocando esse retorno com o 100% CDI. Olha lá, isso aqui no último ano, tá? Essa carteira no último ano. Por que eu peguei o último ano? Porque o IFIX, na carteira atual, tem fundo imobiliário que entrou na carteira do IFIX há 9 meses. Coisa que eu não faria jamais com a minha carteira. Um fundo imobiliário, ele precisa ter pelo menos um ano de comprovação. Pelo menos. E é pouco. Mas já tá lá dentro do IFIX. Se você compra o IFIX e quer fazer a comparação do CDI do IFIX, o CDI já é comprovado desde 900 bolinha. Mas perceba, se eu pegar essa carteira e otimizar ela, se souber fazer as escolhas, olha o retorno aí, desde janeiro de 2025 até agora. Olha que loucura. O CDI renderia 9,52%, o CDI 85%, que é o 100% CDI líquido, renderia 8%, e a carteira otimizada renderia 33,2%. Isso se eu fizesse um aporte único aqui. Você sabe que as carteiras, elas não funcionam assim. Então presta atenção, eu tô te mostrando gráficos aqui para você aprender didaticamente. Mas as carteiras não funcionam assim. Por que, Léo, que não funciona assim? Pô, eu não vou fazer um aporte aqui e ficar esperando o rendimento. Eu faço um aporte aqui, 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 eu faço um aporte aqui. Eu vou fazendo os aportes. Então, o gráfico, ele não desempenhará na sua carteira na vida real desse jeito aqui. Muitas vezes você pode fazer um aporte maior num fundo que tá caindo e ele continuar caindo um pouquinho. E isso atrapalhar a sua rentabilidade. Mas no longo prazo você vai ver a diferença. No curto prazo, para te mostrar aqui, eu só queria te mostrar realmente que mesmo se a gente colocar 150% do CDI, cara, olha que loucura isso aqui. Mesmo se a gente colocar 150% do CDI, não vai bater uma carteira otimizada. O que eu quero te dizer aqui? Na verdade, o 150% do CDI não bateria nem metade da carteira otimizada. Ou seja, o que eu quero te dizer é que você precisa aprender a escolher fundo imobiliário. Aprender a escolher fundo imobiliário. O melhor curso que existe no planeta sobre fundos imobiliários, inclusive dou uma palhinha sobre rates lá também, o porquê que não investimos em rates, se tem justificativo, se faz sentido, se não faz. Mais ou menos com essa profundidade aqui. Lá é muito mais profundo do que aqui nos vídeos do YouTube, porque lá eu tenho muito mais tempo. Posso falar sobre rates e fundo imobiliário durante 5 horas. Aqui não tem como, né? Se eu fizer um vídeo de 5 horas, vocês não vão assistir. Eu falo isso porque eu soltei ontem uma aula magna sobre aluguel de ações de 46 minutos. Nunca ninguém vai fazer isso por você. Nunca. Ninguém vai fazer isso por você aqui no YouTube. Eu fiz e o pessoal nem like tá deixando. Ou seja, eu sei que vocês gostam dos videozinhos de 10 minutos, sensacionalistas, falando, não investe em fundo imobiliário mesmo não, que não bate o IFIX, olha aqui esse gráfico. Mostra o gráfico mais simples, não estuda. Aí, meu amigo, você tá fadado ao fracasso. Se você quiser realmente aprender e ser um cara diferenciado acima da média, é só você se inscrever, é gratuito. O Haddad tá nem te cobrando imposto pra você se inscrever aqui no canal e deixar o like. Não faz sentido você não se inscrever. O que eu quero te mostrar aqui é que, sim, meu amigo, se você souber investir direitinho, saber escolher seus fundos imobiliários, você vai bater a média, inclusive o CDI. É difícil pro IFIX bater o CDI nesse intervalo de tempo? É óbvio que é. Por que é óbvio que é? Porque nesse momento, desde 2020, o IFIX decolou, são 5 anos do IFIX decolado, 2% para 15% e mantido a mais de 2 dígitos durante 5 anos. Isso nunca aconteceu no Brasil antes. Mantidos. Depois do mercado mais moderno, 2008 para frente, isso nunca tinha acontecido no Brasil antes. Ou seja, é um momento onde a gente tem uma janela mais difícil de comparar CDI com qualquer outro índice. Qualquer outro índice. Praticamente todos os índices vão perder. E isso é a narrativa
subjetivo de quem quer te provar o que ele acha e não o que é real. Ele pega lá 9 meses, ele pega lá 2 anos, ele pega lá 5 anos e mostra só aquilo. Eu tô aqui te mostrando um longo prazo, desde 2011, que é o começo do IFIX. Eu não peguei 1990 porque o IFIX não existia lá, porque senão eu teria pegado. É longo prazo que a gente tem que comparar. Ou você vai jogar seu dinheiro agora na Bolsa de Valores para tirar daqui 9 meses. Eu acredito que se você tá aqui, você vai colocar seu dinheiro na Bolsa de Valores para se aposentar daqui 10, 20, 30 anos e inclusive deixar esse dinheiro lá para poder aproveitar dele, rendimentos dele. Ou seja, a gente tem que olhar o longo prazo, não faz sentido, né? E para finalizar, e eu colocar um ponto final nisso aqui e entender qual é o próximo estudo que você quer que eu faça, e aí eu quero estudo de verdade, não me veio me falar aqueles estudinhos bosta não, estudo de verdade. Se você quiser aprender de verdade como você investe em fundos imobiliários, não vou nem insistir com você, você entra se você quiser, tá aqui o QR Code pra você entrar no método 2 em 1, muito barato, melhor curso do planeta de fundos imobiliários, tem mais de 120 aulas lá, grande parte dos cursos que eu já comprei, já gastei mais de 100 mil reais com curso, grande parte dos cursos que eu comprei não tem nem 1 hora, 2 horas falando de fundos imobiliários, ali no método 2 em 1, você tem 2 horas, 3 horas, uma live de análise de fundos, uma vez por mês eu vou analisar um fundo imobiliário, abrir a DRE, balanço, informe mensal, relatório gerencial, ler junto com você, você vai aprender na prática como que analisa e mais 120 aulas pra você assistir gravadas. Então não vacila não, melhor curso do planeta, só escanear o QR Code aqui, não perde essa oportunidade. E pra gente finalizar aqui, eu ia almoçar com a minha princesa, eu peguei todos os fundos do IFIX, todos, desde lá do último que é o PMIS, duvido que você conheça esse fundo imobiliário aí, pequenininho fundo imobiliário, 0,08% do IFIX, se você compra o IFIX você tá comprando esse tipo de fundo, e peguei até o primeiro que é o KNCR que compõe aí 5,87% do IFIX. O que eu tô olhando aqui nessa pesquisa? Qual foi o retorno dele desde o início dele? Então o KNCR desde o início dele ele rendeu 238%. Durante esse período do início do KNCR, vamos supor que o KNCR iniciou suas atividades lá em 2014. Então desde 2014 até hoje ele rendeu 238%, retorno nominal dele. O CDI, 85% CDI, 167. 100% CDI, 218. Aí aqui a gente tá calculando o alfa dessa rentabilidade. Olha só, sobre os 100% ele rendeu 20% a mais. E sobre os 85% CDI ele rendeu 70% a mais. Peguei todos esses dados, joguei aqui no Excel. E aí agora eu tô olhando aqui para você ver qual o potencial de você escolher seus fundos imobiliários, hein? O potencial de você conseguir escolher seus fundos imobiliários. Se a gente tivesse pegado os 20 melhores fundos do IFIX, olha quantos que perderiam para 100% CDI. 40% dos 20 melhores perderiam. Mas se a gente joga justo e coloca o CDI líquido, apenas 20% só perderia. E se você sabe identificar esses 20% e não tivesse comprado esses 20%, que é o TRXF, que aqui no caso foi o Iridium, se você tivesse assistido pelo menos os vídeos do canal, você não cairia no Iridium. O PVBI, que inclusive é um fundo bom, só que tá passando por problemas no momento, e você não compraria ele naquele momento que ele tava mais caro também. Não compraria. Então, olha, cara, a sua chance de bater 85% CDI aqui, que é o 100% CDI bruto, seria basicamente 100%. Isso que eu tô olhando para os 20 melhores. Quando eu amplio para os 30 melhores, aí eu jogo outros fundos imobiliários aqui, perceba, olha o quanto que aumentou ali o percentual dos fundos que perdem para o CDI. O 100% do CDI, 50% perde, 53%. Quem que perde por 85% do CDI, que é o 100% CDI líquido? 8%. Basicamente o mesmo tanto, né? Em número de percentual ficou 26%. Ou seja, se você investir cegamente no IFIX, vai dar ruim. Não faz sentido fazer a comparação do IFIX com o CDI, vai dar ruim. Você tem que saber escolher. Olha que interessante, inclusive uma coisa que eu falo muito aqui no canal, né? Quantos fundos de fundos vocês viram nesses aqui? Quantos fundos de fundos vocês viram? BTHF, que agora que incorporou o BCFF, entrou aqui, né? Mas antes ele não era fundo de fundo, não. Quantos fundos de fundos? Nossa, Léo, parece que é verdade mesmo. Aquele negócio que você falou lá, do paradoxo de fundos imobiliários. Vou até deixar o vídeo aqui que eu fiz sobre estudos em fundos de fundos. Olha só, se a gente pega os fundos de fundos puros aqui, ó. HFOF, olha lá, levando cacetada do CDI. Core, levando cacetada do CDI. Brof, levando cacetada do CDI. CAFOF, levando cacetada. Meu Deus, que bonitinho, né? Parece que historicamente faz sentido. É óbvio que não dá pra você usar ele como um fundo imobiliário tático. E aí você vai aprender isso dentro do método 2 em 1. Mas vou deixar esse vídeo aqui pra você entender qual é o problema dos FOFs. Espero que você tenha entendido muito bem esse estudo que a gente fez aqui. Destrinchei de verdade. Eu quero que você deixe aqui embaixo recomendações para novos estudos específicos, profundos. Vou criar uma playlist só de estudos sobre investimentos, bolsa de valores, comparação com CDI, alguma coisa do tipo. Como que a gente vai montar a nossa carteira ideal, né? Em busca da carteira ideal. Se você gostou, deixa eu saber que você gostou. Deixa o like no vídeo, não custa nada pra você, meu amigo. Não faz sentido você não deixar o like no vídeo. Deixa o like no vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Até mais, investidores. Até o próximo vídeo, que será excepcional. Tô ansioso pra fazer esse estudo aqui com o que vocês querem que eu faça.